hoje o vídeo tá começando diferente, sabe por quê? Porque hoje, exatamente, na estreia do vídeo, é aniversário da linda convidada Luana, a super mamãe. Luana, deixa aqui o meu beijo e o meu muito obrigada por participar desse meu projeto. E a todos vocês curtam com muito carinho. E se puderem, mandem um parabéns pra ela aí no comentário, tá bom? Tchau! Se eu falar alguma besteira, você, por Não, favor, corte, eu tava tá? entrevistando lá o de Hã? sexta-feira no escritório aqui, Hã? né? Aí ele pediu pra todo mundo sair, só ficou eu e mais uma pessoa e ele, né? Aí uma das Uhum. pessoas esqueceu, abriu a porta. Na hora que eu tava falando, eu até me perdi. Eu levei um susto assim. Eu falei, ui. Olá, pessoal! Hoje eu tô com uma convidada mais do que especial. Ela é mãe, não é daqui de Três Rios, por isso que a gente tá fazendo essa videoconferência aqui. Ela é lá de Tocantins, né? Sim, Acertei a cidade? sim, correto. E ela é mãe, uma mãe maravilhosa que eu pude conhecer até agora. E eu gostaria que você então se apresentasse para o pessoal que está em casa te assistindo. Quem é você? Primeiro, boa noite a todos. Eu me chamo Luana, sou moradora de Araguaína, Tocantins, e sou mãe de 3 filhos, do Jonathan, do Heitor e da Maria Júlia. Que lindo! Então, e como é que foi a maternidade chegou na sua vida? Me conta essa história. Então, eu tenho um filho mais velho, de 25 anos, que chama Jonathan. Nem Eu parece. fui mãe. Ah, obrigada. Eu fui mãe muito cedo do Jonathan, eu tinha por volta de 14 anos, quando eu engravidei dele, ele nasceu, eu tinha 15 anos. E por conta da idade, da maturidade, de todas as consequências de ser mãe, eu não pude cuidar do Jonathan pequenininho. E ele veio morar comigo apenas na adolescência. Infelizmente, nesse processo dele vir morar comigo já grande, a gente não ter criado uma relação e vínculo, ele voltou para casa da avó, que foi quem criou, e continuou a morar com a avó, voltou a morar com a avó. Nessa época, eu já havia me casado novamente, e só tinha ele como filho. E eu e meu esposo sempre queríamos ter uma criança e tudo. Eu cheguei a engravidar 2 vezes. 12 anos eu peguei e trouxe ele para morar comigo. Eu me casei e trouxe ele para vir morar conosco. Mas por conta das relações não terem sido construídas de maneira sólida, do tempo que nós ficamos afastados, a gente não conseguiu manter uma relação muito boa, então ele voltou a morar com a avó dele. E nesse espaço, eu e meu esposo gostaríamos muito de ter filhos, inclusive eu sofri 2 abortos na tentativa de ter filhos. São filhos que estão com Deus, né? Eu acredito eu. E passou um tempo, veio meu primeiro filho do meu casamento, que é o Heitor, meu filho de 6 anos hoje. Quando o Heitor estava com 1 ano e 3 meses, eu engravidei novamente da Maria Júlia. Oh, E vieram os dois, né, para o meu casamento. Que são extremamente amados pelo meu filho mais velho, e o amor deles é uma coisa maravilhosa de se ver. Então, quando a Maria Júlia chegou, meu esposo foi chamado para trabalhar no Tocantins, eu residente em Brasília, trabalhava lá, meus familiares todos são de lá, e eu precisei vir acompanhá-lo. Eu cheguei aqui grávida da Maria Júlia, eu estava com 7 meses dela, e o não. Heitor pequenininho, estava com 1 ano e pouquinho. Na época, eu trabalhava como corretora de imóveis em Brasília. O seu Trabalhei lá esposo, durante 12 anos. seu esposo também, então. Meu esposo, ele era advogado. E aí, na Ah, época, ele estudava para concurso. E ele havia passado no concurso. E nossos planos eram que, quando ele passasse no concurso, nós teríamos um filho. E eu ficaria em casa para cuidar dessa criança, né? Foi o que a gente havia planejado de então. Só que quando eu cheguei em Araguaína e separei da minha família, dos meus amigos, do meu trabalho, e me vi sozinha com 2 crianças pequenas e sem habilidade nenhuma para lidar com a minha casa, com a minha realidade, com os meus filhos, deixa eu te eu perguntar, a sua cidade tem mais ou menos quantos mil habitantes? 200 mil. Bem pequenininha, né? Realmente. Eu saí de Brasília, que é uma cidade gigante, com todo acesso, né? Lá eu tinha minha família, minha avó, minha mãe, meus amigos, meu trabalho, E e como vim é pra que cá. foi esse momento, assim? Porque, querendo ou não, é uma transição com muito impacto, né? Porque você já tinha sua independência financeira, sua profissão, né? De repente, mãe, que bom, né? Que bom também que seu esposo passou no concurso e seguiu de acordo com o planejado. Mas, Uhum. dentro de acordo do planejado, foi tudo certinho, como vocês imaginavam? Não teve nenhum perrengue, não teve nenhum. Como é que está sendo essa maternidade aí no interior? Você tem suporte familiar aí? Você tem alguém que cuida das crianças junto com você? Como que funciona? Incrível. Desde quando nós chegamos, nós buscamos auxílio para alguém nos ajudar em casa. Mas a realidade no norte do país ela é muito diferente das capitais. Então, foi muito complicado achar alguém para nos ajudar em casa. Com as crianças, nós nunca tivemos. Apesar de ser bastante comum, né? Por aqui, as babás, as auxiliares, mas nós nunca tivemos. Desde quando nós mudamos para cá, quem cuida dos dois sou eu e meu marido, em Lindo. tempo integral. Que lindo, que bacana, né? E agora vamos falar não só para as mulheres, né, mas assim, para o público em geral. Como que você se sente hoje, a sua carreira profissional em pausa? Porque agora você é mãe em tempo integral. Como que fica essa balancinha aí? Na realidade, o choque inicial não foi agora. Quando eu me vi longe de todo mundo, com uma bebezinha pequena, um filho pequeno, precisando lidar com as demandas, não foi fácil, filho. Eu achava que ia ser uma coisa assim de telenovela, que ia ser perfeito, que eu não ia ter trabalho,
que ia ser algo só gratificante, porque de certa forma a maternidade é gratificante, mas eu não esperava pelos perrengues da vida. Eu precisei amadurecer, porque eu não sabia lidar com a minha casa. Para mim, uma louça suja era o fim da vida. Os choros dos meninos eram muito difíceis de lidar. E aí eu fui buscar conhecimento para poder lidar com essa situação. Porque até então eu tinha sido criada para ser uma profissional. Eu era uma excelente corretora de imóveis, estava sempre presente com a minha família, mas eu ainda não tinha aprendido a ser esposa e a ser mãe. E foi aí que eu fui estudar para realmente me dedicar os talentos que eu tenho para cuidar da minha casa. E do bem mais precioso que eu tenho, que são os meus filhos. Que bacana, que bacana. Eu tô vendo assim, e, né, para quem tá assistindo agora, né, não sabe, mas a gente já, né, teve algumas conversas prévias, né, e assim, eu pude perceber o amor, né, que você sente, né, com as crianças, né? O que acontece? Quando eu comecei a estudar sobre a maternidade, eu comecei a ver sobre as janelas do conhecimento das crianças. Porque muitas vezes nós, assim, eu acredito que você e eu, nós fomos criados, nossos pais muitas vezes não tinham conhecimento que a ciência hoje nos dá, das aptidões que as crianças podem desenvolver, dos marcos de desenvolvimento, das janelas de desenvolvimento. Então, por causa deles, eu comecei a mergulhar nesse mundo. Primeiro, porque eu percebi ao meu redor que as nossas crianças não estavam se desenvolvendo no seu potencial máximo. E eu entendi que eu precisava olhar para os meus filhos, para minha casa, para minha família, e me dedicar para que eles pudessem se desenvolver da melhor maneira possível. Foi aí que eu comecei a estudar, através de educadores do século XVIII. Tem uma educadora chamada Charlotte Mason, que ela, para mim, é um referencial em educação. O primeiro ponto que eu aprendi com ela é que crianças são pessoas. Então, como indivíduo, como uma pessoa, eu devo tratá-la, né? Primeiro com a dignidade que ele tem, enxergá-lo, né, como um ser humano. Eu estou diante de um ser humano na minha frente, então eu preciso respeitá-lo, eu preciso guiá-lo. E como o seu superior, como mãe, de que forma que eu posso moldar esse vasinho para que ele possa dar bons frutos, né? Foi aí que eu descobri que a criança, até os 6 anos, ela tem neurônios, né? O crescimento de neurônios são produzidos de maneira constante e o aprendizado dessa criança é algo que nunca mais vai acontecer na vida dela. Por causa disso, eu entendi que nós precisávamos dar para os meus filhos estímulos para que eles não perdessem esses neurônios, porque se até os 6 anos algumas partes do cérebro a criança não executa, não cuida daqueles neurônios, eles passam a morrer. Então, Sim. por causa disso, eu comecei a trabalhar com eles. Então, hoje a gente escuta música clássica, eles escutam Sebastian Bach, eles escutam Beethoven, eles fazem apreciação de obra de arte e me narram o que eles estão vendo. Nós temos muito contato com a natureza, porque, de certa forma, as crianças têm uma energia gigante e eu não posso privá-los de gastar essa energia, eu só preciso direcioná-los para onde que essa energia deve ser gasta. Então, na natureza, no parque, no passeio, eles podem expandir, né, descobrir os seus potenciais. Meu filho hoje, de 6 anos, o Heitor, apesar dele ter muitos brinquedos, o que ele mais gosta hoje é o Lego. E, além do Lego, eu dou para ele muitos materiais como caixa de papelão, tesoura, fita. Então, ele mesmo faz a criação dos seus robôs, das suas espadas, ele cria castelos, ele se dedica muito para essa criação dessas coisas que a gente está dando para ele. Eu consegui alfabetizá-lo em casa, então ele lê livros. A minha menina de 4 anos também ama ler livros, ela é pequenininha, eu tenho vídeos dela com 2 aninhos pegando os livros e folheando. Oh, E eles não gostam dessa leitura moderna. O que a gente costuma oferecer para eles são livros clássicos, Pedro Coelho, que mais? Uma literatura mais robusta para auxiliar no vocabulário, para que eles tenham um vocabulário melhor, para que eles se expressem de maneira melhor. eu acredito que você se tornou mãe, mas também se formou mãe, né? Se tornou, né, dando à luz, né? Vamos colocar assim, desde a gestação deu à luz, se tornou mãe, mas também se formou, graduou, né, como mãe, porque o seu empenho é tamanho, né? Então, assim, vou falando agora com o pessoal de casa, né? Que você não vê mães, assim, pelo menos no meu círculo social, na minha cidade, eu não encontro mãe falando dessa forma. Eu alfabetizei meu filho em casa, estimulei a leitura, estimula a perspectiva, né, do que é arte, né, estimula a criatividade do manual, né, evitar um pouco telas, né, que a gente já conversou, ela evita um pouco as telas, né. Então, assim, é uma dedicação como mãe, né, que, assim, eu, né, fico admirada, sinceramente, muito admirada. Obrigada. Nada. E também tem a parceria do paizão aí também, né? Com certeza. Eu costumo dizer que a gente só consegue fazer o que faz com os nossos filhos porque a gente tem alguém grande nas costas, né? Ele é o suporte que a nossa família tem para conseguir levar os nossos filhos mais longe. Como você mesmo falou da questão da nossa formação. Tem um dizer popular que diz que o fruto não cai longe da árvore. Então, para que meus filhos possam dar frutos grandes, saborosos, eu preciso também me tornar grande. E eu não me tornaria grande se eu não tivesse total apoio e empenho dele em cuidar da gente, em prover, né? Muitas vezes, muitas horas de trabalho, muitas horas de estudo, e a dedicação que ele tem também com o Heitor e com a Maria. Sem dúvida, o papel dele, ele é o fundamento, né, para que a gente possa caminhar, ele é as costas mesmo da nossa vida. Ele é fundamental. Inclusive, a gente tem uma história, assim, muito particular, né, nosso filho, o Heitor, ele estava há um tempo, desde os 4 anos nós queríamos
estávamos incentivando para que ele começasse uma arte marcial, e ele muito resistente. E a gente percebia que era necessário, porque da turminha dele de amigos ele era o menor, muitas vezes apanhava dos amigos, e nós queríamos que ele descobrisse que ele não precisava só apanhar, né, que ele podia se defender também. E nisso nós levamos ele para o karatê várias vezes, e ele relutante em continuar naquela trajetória. E através dos estudos da Charlotte, tem uma frase muito célebre dela, que ela diz assim, que nós não fazemos o que queremos, mas nós fazemos o que precisamos, né? Inclusive, tem um ditado dela que eu fiz as crianças decorarem, que é: eu devo fazer o que é certo, mesmo que seja o que eu não quero. Então, é um chamado à responsabilidade deles, né? Então, nós continuamos insistindo com o Heitor durante muito tempo, e ele às vezes chorava, dizia que não queria ir, a gente sempre Heitor, mas isso é o melhor, meu filho, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que precisa. Isso é muito bom, você aprender o esporte, para você se desenvolver e tudo. Pois depois de uns 6 meses de assistência, a gente trocou ele de academia, e ele começou a gostar da luta, começou a se envolver, começou a fazer o esporte em casa, ia brincar, a irmã dele também está acompanhando ele nesse processo. E no último sábado ele teve seu primeiro torneio, ganhou 2 medalhas, está muito entusiasmado. Olha, que bacana! Inclusive me disse que no próximo torneio vai ganhar 2 medalhas de ouro e ele já está treinando para isso. Que bacana. Eu acredito que, assim, a sua participação do seu esposo de insistir, né, no esporte foi muito importante, mas acredito também que a inteligência de vocês de tentar sobre uma perspectiva diferente, um local diferente, né, com uma didática diferente, para o esporte fez a diferença também, né? Porque ele não estava dando certo, primeiramente, numa determinada academia. E vocês o transferiram para outra. Então, assim, isso é algo muito interessante, porque alguns pais, às vezes, assim, levam as suas crianças, não gostou. E pronto, acabou, né? Já param por ali. Não persista no esporte, porque o esporte é um investimento, né? Então, é um investimento para a vida, né? Justamente. E eu não posso deixar de falar dos benefícios que o estudo trouxe para minha filha mais nova, né? Querendo ou não, a gente acaba amadurecendo, né, por conta de 3 filhos, né? E a Maria Júlia, eu acho que foi a que mais herdou uma mãe capaz, não posso dizer totalmente, mas pelo menos melhor para lidar com ela. Então, o que eu fui aprendendo e utilizando com o Heitor, que já estava caminhando, com a Maria, eu pude inserir nela, na pessoa dela, todos os conhecimentos. Então, desde pequenininha, a Maria teve horário para dormir, porque rotina é fundamental para as crianças, coisa que eu não tive no meu primeiro filho, não tive no meu segundo filho, e foi fundamental. A Maria, desde bebezinha, dormia às 7, 7h30 no máximo, e acordava muito cedo, então foi algo que eu aprendi com ela. Inclusive, quando a gente veio morar no Tocantins, a gente era totalmente bagunçado, não tinha rotina, não tinha nada, e uma das primeiras coisas que nós estabelecemos foi um horário. As crianças dormiam comigo no quarto, passaram a dormir no quarto deles, na caminha deles, no horário deles. Hoje, por volta de 8h30, eles já estão na cama, acordam muito cedo. Outra coisa que eu ensinei para a Maria desde pequenininha, que às vezes a gente acha que criança pequena não é capaz, e a descoberta do conhecimento me ajudou a entender que ela é extremamente capaz. Antes dos 2 anos, ela já levava a fraldinha dela no lixo. Com 2 anos, ela começou a se trocar e não aceitava de maneira nenhuma que eu a trocasse. Hoje ela já está com 4 anos, mas desde bebezinha ela queria ela mesma se lavar. Quando era a hora do almoço, ela mesma já ia para o cadeirão para sentar no cadeirão dela, porque ela já sabia que era a hora dela comer. Ela sempre foi apaixonada por livros, então ela sempre teve uma dicção, né, muito grande. Os meus filhos mais novos tiveram acesso à tela muito pequenininha, então como eu entendi o papel da tela, o mal que a tela faz para crianças pequenas, então eu não dei tela para ela pequena. Então, muitas vezes, se precisasse ver qualquer coisa, ela nem prestava atenção, começou a gostar de alguma coisa há pouco tempo, e os filmes que ela mais gosta esses filmes da Disney de 1970, que eu passo para ela. Por incrível que pareça, ela gosta do cinema mudo, né? Ama assistir Charlie Chaplin. Que bom, que referência, né? Gosta muito também de Figaro, do André Rieu. Já assiste comigo grandes apresentações de balé. Mesmo novinha, ela faz recitação de poemas, ela já sabe poemas de Cecília Meirelles, de Olavo Bilac, e está começando a alfabetização. Hoje, por exemplo, a gente estava fazendo um treinamento com ela e ela conseguiu fazer o número 3 sozinha, e agora em pouco ela estava contando para o pai dela, né, que contar ela já sabe contar bastante, mas escrever é que a gente está começando, mas ela já consegue reconhecer os sons da letra, né, a letra S, ela sabe o som, a letra E, a letra I, a letra S. Acho que até o final do ano a gente vai estar com a menina alfabetizada em casa. Mas sabe, Keila, uma coisa que eu não posso deixar de falar e não quero me emocionar por isso. Quem mais ganhou foi eu. Imagino que sim. Que lindo! Porque eles só demonstram o seu melhor, né? E ensinam muito para você, acredito que sim, né? Na realidade, Keila, eles extraem de mim o que tem de melhor. Que Eu lindo. nunca fui organizada, nunca tive rotina, nunca cuidei muito bem da minha casa, e por causa deles e do meu marido, eu tenho aprendido. Eu conversando há poucos dias com uma amiga minha, inclusive, comentei com ela que eu nunca tive planta em casa, né? As plantas sempre morreram. E depois de estudar e aprender e me dedicar no conhecimento, eu já tenho alguns, tem samambaia, tem aquela flor
Rosa do Deserto, tem Linda. um pé de amora, que é do Heitor, vou comprar um pezinho de jabuticaba, que é da Maria Júlia. Então, quem mais tem florescido e tem crescido nesse processo não são eles, sou eu. Que lindo. Nossa, que reflexão, né? Vale muito a pena. Nossa, a maternidade. Você havia conversado, né? Se eu teria uma babá ou algum tipo de auxílio. Eu não posso dar esse privilégio para outra pessoa, né? É uma rica Que oportunidade que lindo. eu estou tendo e vai passar muito rápido, né? O Heitor já fez 6 Exatamente. anos, a Maria já tem 4. A janela que eu tenho com eles é bem pequena e eu quero aproveitar o máximo que eu puder. Eu acho que, né, apesar assim, de eu dentre muitas questões, né? Sou feminista, no sentido da mulher ser independente, né? Apoio, sim, que a mulher, né, saia de casa e vá trabalhar, né? Tenha sua independência financeira, mas a gente tem que saber o valor dessa independência financeira para uma família. Se, né, a gente está falando aqui para vários perfis de famílias, mas Tá? se, né, uma mulher pode, né, dentro do seio familiar, se sentir confortável, um marido, né, também que dê suporte, não só como pai, mas como esposo, né, como chefe, né, de casa, né? Ser um líder também, né? Um companheiro, um líder, eu acho que não Uhum, tem como trocar um salário por uma criação de um filho, né? uhum. Eu E é brinco que não é lindo. só poder, né? Que a gente precisa querer, né? Isso. Porque quando a gente quer, a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei chocada, porque às vezes é intrínseco, né? Que todo mundo deveria querer. Mas a gente precisa querer, né? Participar dessa formação. Eu não estou falando que. Eu não estou tratando só com uma coisa, né? Com um objeto, por exemplo, uma casa que eu estou vendendo, eu estou tratando com uma vida. E eu sei que eu vou estar transmitindo para eles uma coisa que eles vão transmitir para os seus filhos, para os seus Valores, netos, para os seus ética, bisnetos. né? Isso, e eu faço questão de que eu possa ensinar para eles o que tem de melhor. Eu não quero realmente que ninguém faça esse papel, enquanto eu puder, que Deus me ajude a continuar querendo aqui nesse lugar. Que lindo, emocionante, assim, eu ouvi essas palavras, né? Eu senti daqui a sua emoção, né? Todo o seu carinho. E eu acho que a gente tem que ressaltar aqui que você mesmo colocou, e colocando para quem for assistir esse vídeo, de que você é uma pessoa imperfeita, né? Você foi aprendendo com o tempo, buscando com o tempo, principalmente buscando, né? Com boa Uhum, vontade para evoluir, dar o seu melhor para as crianças. Eu uhum, acho que isso é essencial, né? Que assim, e procurar ter em mente de que, poxa, eu ainda não tô perfeita hoje, eu quero ser melhor amanhã, e amanhã com o mesmo pensamento, e depois, e assim, uma brasileira, agora vamos colocar uma realidade aqui, uma brasileira que ensina, né, para os seus filhos, eu acredito que vocês não sejam, assim, de classe A, vamos colocar assim, multimilionários, né, não, recursos não, assim, não. mas, olha só, ela busca dentro da sua limitação, falando para todos que estão assistindo, dentro da sua limitação, e isso também eu acho que interage com uma parte, né, da minha vida. Por exemplo, eu sou autodidata em 3 idiomas. Isso é comum? Uhum, Não, eu sei que não é comum. É difícil, né? Tem que se dedicar. Mas o que que a gente pensa? A minha realidade, eu sou a única universitária do meu quadro familiar. Mas como é que uma entendo. brasileira, né, como você, mãe, tira assim esse entendimento de que é necessário apresentar, por exemplo, música clássica, perspectiva de Uhum. artes, né, que assim não é algo relacionado à realidade da população. Como é que veio esse instinto, né, de proporcionar o melhor, como se vocês fossem da uma classe A, que é uma criança da classe A, ela tem acesso a tudo isso e um pouco mais, né? De onde Uhum. vinha esse grau de entendimento e de necessidade de expor o melhor para essas crianças? Primeiro, olhando para a realidade, sabe? Que eu acho que a gente tem que olhar para o lado. E eu sou uma questionadora natural. Eu preciso olhar para mim, para os meus filhos, para minha família e ver de que forma que eu posso crescer, ou de que forma que aquilo impacta na minha vida. Hoje, eu acredito, tá? De maneira sem preconceito, muito do que a gente ouve como música não é música. Então, eu preciso entender se eu quero criar um ser humano, né, que seja melhor, que seja capaz, qual que é a melhor qualidade de música que eu posso dar para essa criança. Então, eu posso, dentre isso, escolher o que tem de melhor, o que realmente é musical. E a música impacta na nossa vida, não só de maneira alegre, só para alegrar o espírito, mas ela trabalha nos nossos neurônios, ela trabalha nas nossas emoções, ela trabalha no nosso intelecto. Existem músicas que nos fazem relaxar, existem músicas que trabalham para que a gente possa estudar de maneira mais eficaz. Então, o conhecimento está aí, basta a gente querer buscá-lo. Sobre essa questão de apreciação de obra de arte, eu e meu marido, sempre que nós viajávamos, a gente sempre frequentou vários museus, por curiosidade histórica mesmo, sabe? Nós viemos de família muito pobre, então, quando a gente viajava, a gente sempre ia, como é que é a história desse lugar? Então, a gente foi em um museu, se eu não me engano, no Maranhão, e eu estava vendo, assim, a capacidade artística do século, sei lá, do século XV, do século XIV, e como, com o passar do tempo, a gente foi chamando de arte o que deixou de ser arte há muito tempo. Então, eu quero muito que meus filhos saibam realmente o que é uma arte, né? O que que é um quadro do Monet, né?
o que realmente é uma catedral cheia de símbolos, né? O que aqueles símbolos representam. Você entra naquele lugar, ele te remete ao céu, querendo ou não. Você vê aquelas esculturas, o trabalho feito, né? O empenho para que aquilo foi feito. Então, foi de acordo com o que eu via a necessidade e a realidade, foi que eu falei, não, eu vou apresentar para eles algo mais nobre. Um dos cursos que eu fiz, as meninas falavam assim, que a gente precisa dar para a criança algo justo, algo nobre, né? Algo justo para fazer, algo justo para pensar, algo justo para falar. Então, foi através desse conhecimento que eu quis transmitir para eles. Mas mal sabia eu que quem estava crescendo nisso tudo era eu, porque até então eu nunca tinha ouvido música clássica. Então, eu precisei aprender e hoje eu escuto. Coloco no carro, busco outros tipos, né? Que tem ela no violoncelo, tem ela no violino. Então, eu escuto. Muitas vezes, para ler, eu coloco baixinho, coloco música clássica. E é incrível o efeito que ela causa, né? Sobre a questão da beleza, eu nunca fui muito antenada na questão da casa, de trazer ordem para o lar, beleza para o lar. E hoje eu faço questão, né? De arrumar uma cama bonita, de botar um cheiro na cama, de fazer um bolo e trazer um bolo bonito, de servir a mesa para que eles sejam cercados de beleza. Porque tudo isso é importante, sabe? Que você me disse que trabalha na área criminal, eu não sei se você conhece a teoria das janelas quebradas. Foi feito um estudo em bairros pobres, por que em determinados bairros a criminalidade crescia de maneira assombrosa. Então, colocaram um carro num bairro pobre e quebraram o vidro daquele carro. Em uma semana, o carro foi deteriorado. Então, todo mundo pensou que era por conta daquele bairro ser pobre, das pessoas não terem, serem marginais, um tipo de discriminação, né, com aquele pessoal. Então, pegaram o mesmo carro e botaram num bairro de classe média alta. E deixaram aquele carro ali, intacto, sem nada quebrado. Então, não houve nenhum tipo de depredação. Mas a partir do momento que quebraram o vidro daquele carro, passou uma semana, naquela outra região, o carro também apareceu todo quebrado. Então, entendeu que a desordem chama desordem. E aí, com esse estudo, eles pegaram nessa região, fizeram uma praça, arborizaram a praça, trouxeram beleza para aquele lugar, e diz que por conta disso a criminalidade diminuiu bastante. Sim. Então, eu preciso trazer ordem para minha casa, eu preciso trazer beleza para minha casa, eu preciso trazer a rotina para minha casa. Então, foi através, primeiro, do meu amadurecimento, de entender o meu papel nesse lugar onde eu estou e das habilidades que eu tenho, porque as habilidades que eu tenho não são só para eu trabalhar fora, mas é para eu trabalhar dentro também, né? Eu acho que a maior construção que eu posso fazer é dentro da minha casa. Então, foi através desse conhecimento que eu fui trabalhando com os meus filhos. E de pouquinho em pouquinho, sabe? Que eu costumo dizer para as minhas amigas, que eu não quero dizer para elas que é perfeito, mas que é possível, né? E a gente pode começar devagarinho, né? Mudando os hábitos, definindo o horário de acordar, horário para comer, horário para dormir. Aí, quando você já tiver estabelecido, você tem horário de tomar banho, faz as refeições à mesa. Lógico que isso não vai acontecer de maneira instantânea, e nem vai ser num passe de mágica. Mas é como a gente já conversou, basta a gente querer, né? Escolher o caminho e caminhar por ele. Verdade, concordo plenamente. Eu que tenho uma rotina mais puxada, né? Vamos colocar assim, que eu tento, né, passar alguma coisa nas redes sociais, mas né, a realidade, né? Quem vive a vida real, né, sabe que a rotina não é fácil. Um dos pontos que eu achei interessante, né, quando você falou de levar cultura para as crianças, é deixar aqui também o meu depoimento que para você, né, ter um conhecimento, por exemplo, de algum museu, por exemplo, o Louvre. Né? É um museu muito famoso, né? Que as pessoas tiram fotos e tal, muito instagramável, vamos colocar assim, né? O Museu do Louvre, para quem não sabe, você pode ter acesso às suas galerias, né, às suas obras, e você pode ler, inclusive, né, as plaquinhas traduzidas, né, para o português, dentro do próprio site do Louvre. Então, querendo ou não, eu posso dizer que eu já fui ao Louvre. Lá você tem acesso a esse tipo de informação. Então, assim, se a gente buscar conhecimento, tiver a boa vontade de pesquisar, né, você começa a ter um refinamento cultural. E isso é uma das coisas que eu já fiz, né? E assim, a gente meio que viaja pelo mundo, entre aspas, né? Já que eu, a minha realidade, ainda não consigo fazer isso, mas eu não limito o meu conhecimento, o meu olhar a isso. Eu moro numa cidade pequena, né? Uma realidade um pouco diferente, mas nem por isso a gente se limita, pelo contrário. Eu acho que o estímulo que a gente tem poxa, hoje eu não consigo ter tantas questões, né? Mas e a resiliência? A gente exerce a nossa resiliência, você como mãe, né? Eu como acadêmica, poxa, essa daqui é a minha limitação, então vou me empenhar um pouco mais, né, nessa área para conseguir entender e ter uma perspectiva um pouco, né, mais aguçada, de entendimento mesmo, né, de cultura, não só de cultura, mas de entendimento de causa, né. Você estuda, por exemplo, neurociência para entender, né, a evolução dos seus filhos, olha que interessante. Por isso que eu digo, né, voltando à apresentação, né, você graduou, né, como mãe, porque para ter todo esse conhecimento é uma graduação, né, e é lindo de ver. Né? E um dos motivos que eu fiz, né, de você ser a minha convidada e você prontamente, né, me aceitou, e eu agradeço muito, é de ver o quão amor você dedica, mas o quão esforço também você dedica, porque não adianta só amar, tem que se dedicar, não é verdade? Com certeza. Não existe amor sem esforço, seja para qualquer coisa, é justo que muito custe o que muito vale, né? Então, nós precisamos realmente nos dedicar.
Uma época que a gente está vivendo com a degradação familiar das nossas crianças, né? Tendo acesso a tantas coisas, que os pais possam olhar para essas criaturinhas que Deus nos entregou, né? E cuidar delas com o nosso melhor. Esse é o meu melhor dentro da minha realidade. Eu sei que cada pessoa dentro da sua casa sabe qual é o seu melhor. E o meu desejo é que outras mães não se espelhem em mim porque eu sou falha, mas que encontrem a realidade, dentro da sua realidade, o seu melhor, Sim, né? Nossos filhos precisam da gente. Eles são flechas e para chegar no alvo a gente precisa estimulá-los, investir neles, né? Sem medo, porque o fruto vai vir. com certeza. Já está surgindo os frutos, né? Os frutos, muitos Pequenininhos, frutos estão surgindo dentro de você, inclusive, né? justamente. Quem mais cresce somos nós. O E privilégio é nosso. que lindo, que lindo. E você gostaria de fazer mais alguma colocação sobre a maternidade em específico para você, ou para o seu esposo, da sua cidade, ou dos seus filhos? Qual a colocação que você gostaria de fazer? Posso ser polêmica? Pode. Não tenho medo de ser mãe, nem de terem filhos, sejam quantos forem. Muitas pessoas me perguntam, você gostaria de ter mais filhos? Eu não me fecharia para aquele que me fez tão bem, sabe, Keila? Eu sei que essa é a minha realidade, mas eu desconheço realidades que deixaram de ser mudadas pela maternidade. Muita gente, eu costumo dizer para mães, por exemplo, que tem 4 ou 5 filhos e perguntar para elas assim, qual deles você desejaria não tê-los? Ninguém tem coragem de dizer, não, eu preferia não ter o primeiro, eu não preferia ter o quinto, né? Então, eu queria que a gente tivesse coragem, sabe? Para realmente colocar boas pessoas no mundo e se comprometer, literalmente. É um comprometimento com o caráter dessas crianças. E isso não sou eu somente que digo, né? Nós estávamos lendo aquele trecho da mãe do George Washington, né? Um dos maiores presidentes que os Estados Unidos teve. Ele teve uma mãe também comprometidíssima, né? Para que ele fosse um homem bom, um homem de caráter. Quando eu falo homem, pode ser homem ou mulher, mas pais comprometidos realmente pode mudar a nossa nação, uma geração, e é disso que a gente precisa, de gente de coragem. Que lindo. E toda mãe é corajosa, né? A gente vai com medo, né? Mas tem que ir. Eu costumo dizer que, eu até fiz um post uma vez, que toda mãe é uma mulher maravilha, sabe? Aquela, De tempo. Uhum. fazendo uma analogia, mulher habilidosa, mulher com força, né? Uma mulher que é bela, né? E que faz Verdade. tudo para salvar todo mundo à sua volta, pensa mais no outro do que em si, né? Na sua grande momento, né? Pensa mais no outro do que em si. E isso que a faz grande, né? Justamente. Mas a gente precisa também de bons homens, sabe, Keila? Sim. As mulheres do nosso tempo precisam de homens fortes, né, para caminhar conosco, para Oh, segurar nas nossas mãos, porque nós não fomos criados para sermos só fortes, né? A gente foi criado para ser amparado, né, para ser cuidada, para ser protegida, e a gente precisa disso. Por isso que eu te disse, eu só tô onde eu tô, porque eu tenho alguém, né, que é a minha retaguarda, que está prontamente, né, conosco, cuidando de nós, pagando as nossas contas, né, sofrendo dano, para que a gente possa chegar onde a gente está. que E se lindo. Deus permitir que a gente possa caminhar mais longe. Que lindo. Agora eu gostaria que você deixasse uma frase assim, que falasse da sua maternidade, de você, da sua família. O que você poderia dizer para quem está assistindo? Uma frase assim que. Uma frase. A frase que eu mais repito, assim, de maneira geral, é essa. É justo que muito custe o que muito vale. Que lindo, Custa muito, porque vale muito. que lindo. Nossa, emocionante. É emocionante. Muito obrigada, viu? Muito Eu obrigada que agradeço. mesmo. Foi um prazer tê-la aqui e eu espero que com a sua história de vida a gente possa inspirar muitas mães, né? Futuras mães, né? Avós, inclusive, por que não, né? Mulheres em Obrigada. geral, mas também homens, né? Homens de família que querem ter família ou que já são, né? Esteio de família, vamos colocar assim, porque é uma reflexão muito gostosa sobre a criação de filhos e deixo aqui meus parabéns à dedicação a você, né? E a seu esposo. Eu sou uma fãzinha de carteirinha já, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Um beijo. Obrigada.